Havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Vereador Antídio Pedro Reis. Vereador José Leal da Silva Júnior. Presente. Vereador Jean Carlos de Sieno. Presente. Vereador Juarez Soares. Presente. Vereador Sérgio Murilo Cordeiro. Presente. Vereadora Elizabeth Mianes. Vereador Wilson Porcíncula. Presente. Convido o senhor secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 5ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da Câmara Municipal de Tijucas, realizada no dia 18 de abril de 2016. No 18º dia do mês de abril de 2016, às 20 horas, esteve reunida a Câmara de Vereadores de Tijucas, na sala das sessões em seu edifício, cito a rua Coronel Bischle 181. Havendo número legal, a senhora Presidente invocou a proteção de Deus para declarar aberta a presente reunião. Pequeno expediente. A senhora Presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores, estando todos presentes. Na sequência, a senhora Presidente convidou o senhor secretário para fazer a leitura do expediente recebido. Lido o expediente, a senhora Presidente passou para o grande expediente. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Wilson José Porcíncula, Juarez Soares, Éder Muraro, José Leal da Silva Júnior, Luiz Rogério da Silva, Jean Carlos de Sieno dos Santos e Paulo Sartori. Prolongamento do grande expediente. Admitida a proposta de emenda à Lei Orgânica 01 de 2016, de autoria do vereador Luiz Rogério da Silva, conforme o artigo 168 do regime interno, a senhora Presidente passou a criação da comissão especial que avaliará o projeto no prazo de 40 dias, restando esta composta pelos vereadores Jean Carlos de Sieno dos Santos, PSC, Edson José Souza, PMDB, Paulo Sartori, PR, Luiz Rogério da Silva, PSD e José Roberto Giacomossi, PSD. Na sequência, a senhora Presidente colocou em discussão e votação as indicações números 53 e 54 de 2016, de autoria do vereador Juarez Soares. Os requerimentos número 26 de 2016, de autoria do vereador Edson José. E número 29 e 30 de 2016, de autoria do vereador Luiz Rogério da Silva. Sendo aprovados. Ordem do dia. Sem projeto para a noite, a senhora Presidente encaminhou à Comissão da Constituição e Justiça o projeto de lei 2305 de 2016 e o projeto de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2016, a comissão especial que avaliará o referido projeto e, não tendo mais nada a tratar, declarou encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia 28 de abril de 2016, a hora regimental, no plenário da Câmara de Vereadores, e para constar foi lavrada a presente ata. Em discussão a ata. Em votação a ata. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada a ata da sessão anterior. Solicito o senhor secretário para que faça a leitura do expediente recebido. Expediente recebido na sessão ordinária do dia 28 de abril de 2016. Correspondência recebida da Secretaria de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente de Tijucas, encaminhando os balancetes dos meses de dezembro de 2015, janeiro e fevereiro de 2016. Da Fundação Cultural Tradição de Tijucas, Fulgultrate, encaminhando os balancetes dos meses de dezembro de 2015, janeiro, fevereiro e março de 2016. Do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tijucas, SAMAI, encaminhando preliminar no Plano Municipal de Saneamento Básico de Tijucas, para audiência que se realizará no dia 27 passado, de 4 de 2016, às 19 horas. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando liberação de recursos financeiros destinado a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Matéria do Legislativo, projeto de lei do vereador Luiz Rogério da Silva, número 003/2016. Era isso que tinha para o expediente, senhora Presidente. Eu quero, passando para o grande expediente, eu quero aqui dar uma boa noite especial ao doutor
Milton, que é farmacêutico bioquímico da Gerência de Saúde de Brusque e que está aqui presente nesta noite para nos dar uma palestra, e foi de acordo com o requerimento do vereador Éder Muraro, o requerimento 27, e a gente convida ele para fazer parte aqui da mesa, ou se quiser a tribuna, para se fazer adentrar aqui o recinto. Doutora, a palavra é sua, porque o propositor, nesse momento, não quer falar, não quer se manifestar, então já vamos direto para que o senhor faça a sua explanação de acordo com o requerimento que foi proposto pelo vereador. Ok. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de plateia, distinta plateia, de estar conversando com vocês a respeito desse projeto que nós já desenvolvemos em outros municípios, e a convite e um agradecimento todo especial do vereador Éder Muraro. Estamos hoje tendo essa oportunidade de, aqui em Tijucas também, poder explanar aquilo que nós já fizemos e o que se propõe esse projeto. Na verdade, é um projeto de estudo. Eu peço desculpas também que muitas vezes vou ficar de costas para a plateia, não é esse o perfil. É um projeto de estudo onde nós pretendemos verificar a prevalência de fatores de risco cardiometabólicos em crianças e adolescentes. Um estudo continuado, e agora seria, em Brusque, é o quarto. Um estudo continuado porque nós iniciamos em Guabiruba, Major Gersino e Botuverá. Essa semana nós partimos então às coletas, como nós vamos ver, no município de Brusque. Cardiometabólicos, só algumas palavras que existem que nós gostaríamos de decifrar. Cardiometabólicos são produtos, ou melhor, partículas ou moléculas produzidas por nosso organismo relacionados ao coração. Como se trata fator de risco, então seriam aquelas partículas ou moléculas que estariam tendo alguma interferência ou prejudicando, causando algum dano ao coração propriamente dito. É uma palavra um tanto quanto ampla no seu sentido. O próximo, por favor. Por que as instituições, principalmente as sociedades de saúde e a própria Organização Mundial da Saúde, nos incentiva a que se faça pesquisa ou estudos dessa natureza? Então, todo estudo tem a sua justificativa. Esse nosso, nós verificamos que, segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2011 ocorreram 17 milhões de mortes provocadas por doença cardiovascular em todo o mundo. Principalmente, doença cardiovascular é um termo amplo também, onde existem várias patologias relacionadas, mas aquelas que mais chamam atenção e que mais contribuem para uma doença cardiovascular é o infarto agudo do miocárdio e o AVC. O AVC, o acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame cerebral. Próximo. Previsões para 2030 em relação a doenças cardiovasculares serão de 23 milhões de mortes relacionadas então a essa doença. Muitas patologias estão relacionadas. Eu ressaltaria aqui a doença cardiovascular. Eu ressaltaria principalmente diabetes mellitus, que em 2014 nós havia no mundo 422 milhões de diabéticos. Em 2014. Nesse momento, ou nessas condições, a patologia, que é a diabetes, ela passa a ser um fator de risco e aquele coadjuvante que vem a fazer com que o evento da doença cardiovascular aconteça. O seguinte, por favor. Saindo um pouquinho do mundo e vendo a nossa realidade, em 2009 no Brasil, nós tivemos 4 milhões de mortes por doença cardiovascular. O próximo, por favor. Isso corresponde a 30% de todas as mortes da população brasileira na faixa etária entre 20 e 59 anos.
Chamo a atenção novamente. São todas as mortes, não só doença cardiovascular. 30% de todas as mortes. O próximo, por favor. Em custos, isso em 2009 gerou aos cofres brasileiros 165 milhões. 36% para a saúde, 8,4% para o seguro social e 55% na perda de produtividade. O próximo, por favor. Ainda aqui no Brasil, em 2013, as pessoas diagnosticadas com doença cardiovascular eram de 6,1 milhões, correspondendo a 4,2% da nossa população. Diagnosticadas como doença cardiovascular, ou seja, tiveram um evento, mas não foram a óbito. Elas continuaram vivas. Aqueles fatores de risco relacionados à doença cardiovascular no Brasil, em 2013, eram em torno de 31 milhões de hipertensos, o que correspondia a 21,4%. Ressaltando o seguinte, já é comprovado que o hipertenso, 10% do hipertenso diagnosticado e sendo tratado, somente faz com que essa pressão volte ao estado que deveria ser, ou seja, inferior a 12 ou 13/8. Próximo. Além disso, em 2013, no Brasil haviam 9,1 milhões de diabéticos, o que correspondia a 6,2% da nossa população. O próximo, por favor. E com colesterol elevado, nós tínhamos 18,4 milhões da nossa população, correspondendo a 12,5%. Isso, gente, senhores, era em 2013. Os números hoje, forçosamente, devem ser maiores. O que então nós teríamos? O que seria então uma doença cardiovascular? Como nós já explanamos, é um termo amplo que relacionado principalmente ao infarto e ao acidente vascular cerebral. No entanto, a doença cardiovascular, elas têm as suas manifestações, aquilo que a gente diz como evento, somente a partir da meia-idade, ou seja, quando o indivíduo já possui uma certa idade produtiva. Como nós vimos, ela é responsável por 30% das mortes entre 20 e 59 anos. Então é a partir daí que começam a surgir as manifestações clínicas da doença cardiovascular, ou com infarto culminante, ou então um infarto, mas que não leve ao óbito do indivíduo. Mas o principal agente da doença cardiovascular é o que nós chamamos de aterosclerose. E o que é isso? Essa é uma veia, infelizmente, é uma artéria normal, aqui do lado esquerdo, e aqui uma artéria onde nós já observamos a placa aterosclerótica. Esse depósito, em amarelo que ali está, nessa artéria do lado direito, é o que nós chamamos de aterosclerose. É um depósito não só de gorduras, mas de uma série de moléculas que nós produzimos em defesa a esse depósito e que acabam se depositando e fazendo com que haja, desculpe o termo, o entupimento da artéria propriamente dito. O próximo, por favor. O que chama a atenção é que o aparecimento das estrias gordurosas, ou seja, o início da aterosclerose, ele surge aos 3 anos de idade na aorta, que seria essa, não estou conseguindo, essa artéria maior, que nós vimos aqui no coração, e nas coronárias, as azuis, na adolescência. Ou seja, o início da aterosclerose, o início do depósito, em linhas gerais, o início do entupimento dessas artérias do coração, elas surgem aos 3 anos de idade ou nas coronárias, que são aquelas as principais que acabam cometendo e causando o infarto na adolescência. Então nós vimos o que é uma doença cardiovascular, ou seja, o infarto agudo do miocárdio e o AVC principalmente, e o que leva principalmente à doença cardiovascular, a aterosclerose, que nada mais é do que um entupimento, em linhas gerais, se assim dermos expressar, das artérias. O que estaria relacionado a essa aterosclerose?
são aqueles fatores que nós chamamos de fatores de risco. O que são esses fatores de risco? São aqueles que fazem com que essa aterosclerose progrida ou que ocasione essa aterosclerose. E quais são esses fatores de risco que nós devemos, são classicamente conhecidos e que devemos fazer com que eles sejam diminuídos? O próximo, por favor. O próximo. Primeiro deles, o que nós chamamos de dislipidemias. O que são dislipidemias? Eu representei ali em cima o anjinho, o HDL, que é o colesterol bom. Esse nós temos que ter, né, na nossa circulação a níveis elevados. O outro, representado pelo diabinho, é o LDL, o LDL colesterol, que deveria, quanto mais baixo na nossa circulação, melhor. Não devemos ter LDL, muito pelo contrário. LDL colesterol é responsável pela síntese ou pela formação de várias partículas e até as nossas células do epitélio, da pele, ou seja, de qualquer célula, o LDL colesterol faz parte. E é ele o responsável pelo transporte do colesterol do fígado para as nossas estruturas, ou para os nossos membros e para ser utilizado. E por que o HDL é dito ruim, é bom? Ao contrário, o HDL é dito bom. Porque é ele que faz o transporte do colesterol das partes laterais dos nossos membros para o fígado para ser eliminado. Então, o LDL leva o colesterol do fígado para ser utilizado, enquanto que o HDL faz o transporte que nós chamamos de reverso. Por que o LDL, se é utilizado, por que ele é dito que é ruim? Porque quanto mais alto, menos nós utilizamos. E quanto menos nós utilizamos, mais ele circula. A partir do momento que ele passa a ter uma circulação muito grande, se ele começa a circular e não ser eliminado, ele sofre o que nós chamamos de uma oxidação. E aí nós não utilizamos mais. E é aí que ele passa a ser reconhecido pelo nosso organismo como uma partícula que não é nossa. E ele começa a ser o que nós chamamos de fagocitado, em termos gerais, comido, e ser depositado nas nossas artérias. Outro fator de risco, que nada mais é uma patologia, mas nesse momento nós consideramos como um fator de risco, é a hipertensão. O próximo, por favor. Além disso, diabetes mellitus. Hipertensão e diabetes mellitus tipo 2 está sendo muito precocemente sendo diagnosticado. A nossa juventude, infelizmente, está sendo acometida por hipertensão e diabetes mellitus. Estudos estão comprovando que adolescentes de 13, 14, 15 anos já estão sendo acometidos por hipertensão e diabetes mellitus. Isso é extremamente preocupante porque se nessa idade nós já estamos com uma hipertensão e diabetes mellitus, quando tiverem a fase de adulta, esses fatores todos vão ser uma somatória para que a doença cardiovascular venha se pronunciar. Esses três que eu acabei de me referir são praticamente praticamente invisíveis, é o que a gente chama de fatores de risco invisíveis. Nós só vamos conhecê-los se nós fizermos uma dosagem de sangue, tanto diabetes quanto dislipidemia, ou formos medir a pressão de uma criança. No entanto, um outro fator de risco que nós estamos vendo, e ele é perfeitamente visível, e eu acho que os senhores vão concordar comigo, que está crescendo e muito na nossa juventude, é a obesidade. Esse é um fator de risco extremamente preocupante também. Esses 4 fatores que nós relacionamos aqui, eles podem levar a uma situação que nós chamamos de síndrome metabólica. São 3 dos 5 fatores que eu vou relacionar aos senhores. Dislipidemia com triglicérides alto, HDL baixo, hipertensão, a presença de diabetes ou simplesmente a hiperglicemia.
Hiperglicemia quer dizer glicose no sangue elevada. Não há necessidade de ser diabético, a glicose no sangue elevada. E obesidade, 3 desses que eu acabei de relacionar, caracterizam o indivíduo com síndrome metabólica. Senhores, síndrome metabólica é o que mais mata americano por doença cardiovascular há décadas. Além disso, nós temos o sedentarismo e, além disso, o próximo, por favor, o tabagismo, que também, cada vez mais precocemente, nós estamos encontrando na nossa juventude. O próximo, por favor. As sociedades, e principalmente a Sociedade Brasileira de Cardiologia, nos diz que a verdadeira prevenção é realizada na juventude, na criança, dado ao seu metabolismo. Um adulto, a partir do momento que a placa aterosclerótica ela está formada e instalada, nós não temos mais como reverter. Os fatores de risco que nós temos na juventude, nós conseguimos facilmente reverter, dado ao seu metabolismo, que é muito elevado. Já no adulto, esse metabolismo ele já não é mais da mesma intensidade, e além disso, a placa instalada, aquela artéria, como nós estamos vendo aqui, a evolução da aterosclerose. A partir do momento aqui, no último, lesão complicada, nós fazemos com que essa placa reverta. Isso é impossível. Não existe medicamento até hoje que faça com que essa placa seja revertida, a não ser por remoção cirúrgica. Eu trouxe essa evolução da aterosclerose porque um estudo realizado na década de 90, em 50 e tantos países, com 2.000 autópsias realizado em pessoas que tiveram morte trágica com menos de 39 anos, incluindo aí crianças. Revelou que 50% dessas 2.000 autópsias, na faixa que estavam na faixa etária de 2 a 15 anos, eles já estavam nessa condição aqui de formação de placa aterosclerótica, ou seja, já tinham estria gordurosa. 50% das autópsias realizadas na faixa etária de 2 a 15 anos já estavam nessa condição, com estria de gordura. Mas o pior desse estudo, o que revelou esse estudo, o pior disso, é que na mesma faixa etária de 2 a 15 anos, 8% de 2 a 15 anos já estava, o próximo, por favor, já estava nessa condição. Ou seja, já estavam com placa fibrosa. Isso foi verificado não só num país, mas em 50 e tantos países. Então, o que se faz? Ou nós partimos por uma prevenção na juventude, propriamente dito, para tirar o pé do acelerador e fazer com que essa evolução não aconteça, ou então nós não teremos mais como fazer com que o evento aconteça. Próximo, por favor. Eu gostaria de mostrar aos senhores agora, então, alguns resultados são 2 resultados do que nós encontramos nos 3 municípios que nós já realizamos. Obrigado. Que nós já realizamos esse estudo. Foram avaliados 1.813 estudantes em Botuverá, Guabiruba e Major Gercino. A somatória desses 3 municípios. Faixa etária, o anterior, por favor, a faixa etária de 5 a 16 anos, ou seja, no ensino fundamental. O próximo. Em relação à obesidade, que é realmente alguma coisa extremamente preocupante. Nós encontramos o próximo. A obesidade é avaliada, principalmente, só para lembrar aos senhores, que a obesidade é avaliada por 2 mecanismos. O IMC, que os senhores já devem ter ouvido falar, que é o índice de massa corporal, onde nós verificamos o peso
sobre a altura ao quadrado e a circunferência abdominal. Uma medida simples e que nós, particularmente, como nós vamos ver, somos mais favoráveis a que se faça. O próximo, nós encontramos naqueles 1.813 estudantes, 29%, próximo por favor, 29% com a circunferência alta, acima do normal, e com IMC em 25,3%. Vocês vejam que a circunferência da cintura, ou circunferência abdominal, mostrou-se um pouco mais sensível em relação ao índice de massa corporal para identificar crianças obesas. Mas nós verificamos que as crianças com circunferência da cintura aumentada, elas tinham uma odds ratio, que nós chamamos que é razão de chances, de 3,7 vezes de virem a ter 3 fatores: hiperglicemia, glicose aumentada, mais dislipidemia, representada pelo HDL, que é o bom colesterol baixo, e não HDL aumentado. Um parênteses. O que é não HDL colesterol? Quando nós fizemos no laboratório a dosagem de colesterol e se faz o HDL, nós poderíamos ter um novo índice, que não é muito comentado, mas as últimas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia está observando e achando que é um excelente marcador para se fazer prognóstico de doença de dislipidemia, que é o não HDL colesterol. Faça então a dosagem de colesterol total, HDL, que é o bom, e diminui então do colesterol total o HDL. O resultado disso, nós vamos ter somente as partículas que nós chamamos de aterogênicas, ou seja, só colesterol ruim. Então isso é dito não HDL colesterol. Voltando aqui ao que nós estávamos comentando, nessas 1.813 crianças, quem tinha circunferência da cintura aumentada tinha 3,7 vezes mais chance de vir a ter hiperglicemia, HDL baixo e não HDL aumentado. As 3 coisas juntas. Na Guabiruba, somente no município de Guabiruba, com 1.011 crianças, nós verificamos que essa situação acima, ela passava a ser, a odds ratio, passava a ser 11,5 vezes. Ou seja, quem tinha circunferência da cintura aumentada tinha 11 vezes mais chance de vir a ter essas 3 situações que nós comentamos anteriormente. Isso nós publicamos na Clinical Biochemistry, numa revista do Canadá, e hoje, para nossa grande satisfação, ela foi referendada, foi citada numa revisão bibliográfica no Irã, onde, junto com o nosso trabalho, mais 95 outros trabalhos também foram citados, todos correlacionados a isso aí. O próximo, por favor. Uma outra situação, pode passar, por favor? Nós verificamos aqui para os senhores, glicose, colesterol, LDL, HDL e triglicérides, tá? No município de Botuverá, só chamando a atenção desses dois números, 20% dessas crianças tinham glicose aumentada. Isso é preocupante. 20% de 400, mais ou menos, 2 vezes 4, 80 crianças, então, tinham hiperglicemia. O estado de hiperglicemia não quer dizer que são diabéticos, mas eles possuem uma grande chance de virem a ser diabéticos. Muito mais do que aquele que é uma pessoa ou uma criança normal. Na Guabiruba, nós encontramos 76% de colesterol elevado. Isso representou entre os 1.800 crianças com colesterol acima de 150 mg por decilitro. Nos dados gerais, nós encontramos 13,7% então de hiperglicemia, glicose elevada, colesterol total 68%. Colesterol total 68% de 1.800 vai dar mais ou menos 1.200 crianças.
Então, dos 1.800, nos 3 municípios, 1.200 tinham colesterol elevado. São dados realmente que nos preocuparam, e a partir disso, na Guabiruba, nós, só abrindo um parênteses, nós fizemos o Águia, que naquela ocasião era Águia 1, foi o primeiro estudo, Águia 2 e Águia 3. Nós fizemos o Águia 2, onde nós, com 50 crianças, no contraturno do estudo, nós realizamos uma que poderíamos chamar de uma interferência. E o que foi isso? 2 horas, 3 vezes por semana, essas crianças se deslocavam ao 10 de junho, para quem conhece, é um clube, aonde era feito 2 horas de atividades. Como era essa atividade? 5 minutos, então, de aquecimento, 20 começaram em agosto com caminhadas, 35 minutos de circuito. Feito um intervalo de 15 minutos e depois então eram feitas atividades de lazer. Aquelas atividades de jogo de bola, cabo de guerra, esse tipo de brincadeiras que nós utilizávamos quando nós éramos na nossa infância. Nós fizemos então as mesmas dosagens, em agosto e depois de 3 meses e meio, no final de novembro. Nós verificamos que todos os dados, todas essas dosagens de glicose, LDH, triglicérides, a circunferência da cintura, o IMC, todas elas diminuíram. Com essas atividades consideradas como de lazer, não atividades de esporte de impacto, só com atividade de lazer. Ou seja, é possível diminuir fator de risco? É. E na juventude, na adolescência e na criança, muito mais fácil do que no adulto. Assim sendo, senhores, diante do que a gente acabou de explanar, o que nós estamos realizando nesse nosso estudo, nesse nosso projeto? O que nós estamos pesquisando? Inicialmente, então, dislipidemia, que seria o colesterol, triglicérides, LDL e HDL. Diabetes mellitus, não diabetes mellitus propriamente dito, mas a glicemia e a dosagem da insulina. Verificar se esses parâmetros já estão elevados ou não. Com esses 2 parâmetros, nós conseguimos ver uma outra situação, que é a resistência à insulina. A resistência à insulina é já um antecedente ao diabético. Inflamação. O processo aterosclerótico, ou seja, entupimento da artéria, não é somente depósito de gordura. Ele tem um processo inflamatório inicial. E nós, nesse estudo, verificamos então um marcador chamado de proteína C reativa de alta sensibilidade. Ele já é algum indício de ter ou não ter alguma inflamação que poderia acarretar, então, alguma alteração nessas crianças. O ácido úrico, que nós conhecemos muito bem, ele em condições normais, ele é um protetor nosso. Ele é um antioxidante e, portanto, muito bom. Em condições elevadas, provoca uma patologia, uma doença que nós conhecemos muito bem, que é chamada de gota. No entanto, não havendo a gota e o ácido úrico elevado, ele passa a ser também um agente inflamatório, ou seja, a causar alterações no nosso organismo. E o ácido úrico, senhores, ele está relacionado à hipertensão, diabetes mellitus e obesidade. Então, nós introduzimos também o ácido úrico no nosso estudo, porque acreditamos que o ácido úrico elevado já na infância e na adolescência também é um marcador futuro de problema cardiovascular. E no adulto é. Além disso, nós verificamos medidas antropométricas, como o peso, a altura, a cintura abdominal e também a cintura do quadril, que a relação cintura abdominal e a cintura do quadril também é um bom marcador de obesidade. Medimos também as dobras cutâneas, 2 medidas, a tricipital e a subescapular, onde nós poderemos verificar o percentual de gordura existente
nesse indivíduo. E além disso, nós verificamos, o último, por favor, ali, mas o próximo, a pressão arterial. Então, esses elementos, essas variáveis que aí estão, são essas variáveis que nós pesquisamos ou que nós medimos nesse nosso estudo, para verificar se realmente essas variáveis estão alteradas naquele indivíduo que está sendo analisado. De que forma que nós realizamos esse estudo? São analisadas as crianças do ensino fundamental, primeiro ao 9º ano, de todas as esferas que o município possui, particular, municipal ou estadual, nos colégios ou escolas, então, particulares, estaduais e municipais. Numa amostragem, próximo, por favor, aqui em Tijucas, nós não poderíamos fazer, nós tomamos a liberdade de verificar qual o número de estudantes que existem da primeira à 9ª fase. Nós existe disponível hoje no censo educacional até 2014. E em 2014 haviam aqui 4.655 alunos de primeiro a 9º ano. Então, o cálculo que se faz para se tornar um estudo de amostragem, porque analisar os 4.600 crianças torna-se muito difícil. Então se faz um cálculo de amostragem. De que forma a gente faz isso? Toma-se um intervalo, um nível de confiança de 97,5%, um erro tolerável de 2,5% e eventuais perdas de 21%. O que isso significa? Da forma como eu estou calculando e colocando esses índices, os números que eu vou encontrar, utilizando, então, o censo de 2014, nós encontramos o número a ser analisado seriam de 400 crianças. O que isso significa? Que essas 400 crianças analisadas, eu posso extrapolar para os 4.655 alunos, sendo que a minha margem de erro de dizer que a análise desses 400 é verdadeiro para os 4.655 é de 97,5%. E o erro que eu poderia estar cometendo seria de 2,5%. Então, esse é o cálculo amostral que a gente faz. Isso é a amostragem. E como é que nós chegamos a esses 400 alunos, verificar que 400 alunos dos 4.655 nós vamos analisar? É feito um sorteio. Próximo, por favor. Um exemplo que aqui está, que nós fizemos em Brusque. Na esfera, então, particular, no primeiro ano, em Brusque eram 13.615 alunos, nós vimos que somente 31 alunos seriam sorteados. Então, nós tínhamos lá 220 alunos no primeiro ano na esfera particular e foram sorteados, então, 31 alunos que nós vamos coletar, então, esses dados para aquela esfera e para aquele ano. E assim sucessivamente. No estadual, por exemplo, passou para 54, porque se não me falha a memória, eram 700 alunos que nós tínhamos no primeiro ano a nível estadual. E assim nós vamos fazendo os cálculos. Eu não me fiz esses cálculos para Tijucas, até porque a nossa conversa, nós estaríamos aqui hoje discutindo com os senhores o que é esse projeto propriamente dito. E não haveria, então, a necessidade de nós nos atermos a esses números. Até porque nós estaríamos tendo que fazer da mesma forma que eu estou apresentando aqui para o senhor, com o censo de 2014. Hoje, em Brusque, depois de ter todos os dados, todas as crianças matriculadas em 2016, nós modificamos todo esse cenário e chegamos aos mesmos 1.435, porém, não é mais 31 aqui na escola particular. Hoje nós vamos, no primeiro ano, vão ser 22 crianças. Porque nós verificamos que houve uma migração do particular para o estadual e para o municipal. O próximo, por favor.
Então, o que eu passei para os senhores, então, qual é a população de estudo, como é que se faz o cálculo amostral, nós não vamos analisar todos, um cálculo amostral, e além disso, as crianças que forem analisadas, essas crianças vão receber os resultados desses parâmetros, glicose, colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, o IMC e a circunferência da cintura, de forma gratuita. Então, essas crianças que participam ou iriam participar, ou vão participar desse estudo, dessa avaliação, nós vamos fornecer esses dados. E estando alterado, nos municípios que nós já fizemos, a Secretaria de Saúde se prontificou a dar assistência. Felizmente, nós não tivemos grandes alterações em números elevados. Elevados, que eu quero dizer o seguinte: não tivemos um colesterol de 500 ou 700, mais de 200 houveram muitos. Então, essas crianças elas foram acompanhadas. As glicoses altas também foram repetidas e foram acompanhadas. E assim por diante. A obesidade e assim por diante. Todas foram acompanhadas. A aplicabilidade disso que estou conversando com o senhor, desse estudo. Inicialmente, essa é uma fotografia do município. É um estudo que nós chamamos de um estudo transversal. Nós vamos verificar como está o município nessa faixa etária, aquele município que está sendo estudado. E aí nós poderemos responder 3 perguntas. A primeira delas: os fatores que nós estamos pesquisando, eles existem no município? Essa é a primeira pergunta que nós temos que responder. Existe fator de risco no município que futuramente possa vir a desenvolver doença cardiovascular ou uma aterosclerose? Se existe, quais são? E a terceira pergunta: qual a magnitude disso? Quanto que existe? É muito? É pouco? Na Guabiruba havia 80% de colesterol elevado. Em Botuverá, 20% de hiperglicemia, glicemia elevada. Então, focar em determinados fatores e fazer a correção desses fatores naquele município é de extrema importância. E saber quais são os fatores prevalentes naquele município, se é que eles existem. O que nós poderemos fazer com esses dados? Novamente, a universidade e os professores que fazem parte no contexto municipal podem montar estratégias para que haja, aí sim, nós entramos na verdadeira prevenção. Uma delas, que nós tentamos na Guabiruba, deu certo. Ou seja, utilizar o contraturno 2 horas, 3 vezes por semana. Deu certo. A partir desse estudo, desse nosso Águia 2 na Guabiruba, foram desenvolvidas várias atividades esportivas no contraturno e que fez com que Guabiruba não só tirasse as crianças para uma atividade física, como também estão se sobressaindo no esporte em algumas modalidades. E gostaria de lembrar mais um detalhe. É nessa faixa etária onde nós podemos realmente incutir um estilo de vida salutar. Infelizmente, nós adultos nos propormos a fazer atividade física todos os dias ou mudar a nossa alimentação, convenhamos que é uma situação um tanto quanto difícil. Mas quando nós estávamos fazendo os estudos do Águia 2 em Guabiruba, e nós fizemos a coleta basal em agosto e em novembro, na segunda coleta eu tive a oportunidade de verificar e ouvir o comentário de 2 dos meninos que estavam participando, em que se olharam para o pai e disseram: o pai, hoje você vai ter que caminhar comigo 1 hora, porque ontem o senhor não caminhou comigo.
E o pai depois me confirmou que realmente passou a ser uma atividade que ele introduziu no seu estilo, na sua vida, para poder acompanhar o filho por insistência do filho. Então, só esses 2 meninos que fizeram com que isso acontecesse, já valeu por todo o estudo que nós fizemos nos 3 municípios. Nós conseguimos fazer com que naquela família houvesse uma modificação daquilo que nós chamamos de estilo de vida. Porque esses 2 pais me confidenciaram de que não só passaram a caminhar, mas também começaram a introduzir verduras e determinados hábitos alimentícios que até então não eram realizados na sua casa. Próximo, por favor. Como é que se pode fazer? Como é que nós realizamos esse estudo? Inicialmente nós necessitamos de profissionais. Esses profissionais são inteiramente gratuitos. Por quê? São disponibilizados até então, onde nós estamos realizando, pela Secretaria da Saúde e em Brusque pela Unifeb. A Unifeb está participando com os meninos, os estudantes, os acadêmicos de educação física fazendo as medidas. A Secretaria da Saúde com o pessoal de técnicos de enfermagem para fazer a coleta de sangue e a pressão arterial. Próximo. O que nós necessitamos? E aí é onde entra a secretaria ou a prefeitura local. Material de enfermagem, que são seringa, agulha e os tubos de coleta. É um material que não é tão dispendioso assim. Material de expediente. Isso aí a ADR tem participado e tem fornecido constantemente. É todo o material que é enviado a carta aos pais, instruções para a coleta, os laudos que depois são fornecidos. Esse material de expediente nós temos utilizado normalmente da ADR. Equipamentos para fazerem as análises do sangue coletado. Nós temos um laboratório de pesquisa na Universidade Federal de Santa Catarina que está disponibilizado. Até porque o meu orientador, lá na época do doutorado, ele disponibiliza o seu laboratório de pesquisa para que nós possamos fazer isso. Além disso, o HU, alguns exames, algumas particularidades como a insulina, por exemplo, onde o equipamento tem que ser um pouco mais sofisticado, nós temos conseguido o apoio do hospital universitário. O que falta realmente em termos de mais oneroso são os kits para que nós possamos fazer as dosagens. Essa é a parte um pouco mais onerosa em relação ao estudo. Portanto, os profissionais que participam desse estudo são inteiramente gratuitos. O material de enfermagem não é um material tão dispendioso. Equipamentos nós temos também, e o que falta então realmente para que o estudo possa ser desenvolvido em qualquer município são os kits. Guabiruba, Botuverá e Major, nós colocamos esse projeto na FAPESC e fomos agraciados por 2 vezes com valores para que nós pudéssemos então comprar esses kits. A modalidade da FAPESC é uma modalidade bastante interessante, onde você não tem contato com o dinheiro. Você apresenta a nota, a FAPESC faz o pagamento. Não importa de onde você vai comprar. É feito um cronograma antes de despesa. Kit, exemplo, kit de colesterol, 1000 testes, R$200. Você vai lá naquele fornecedor, pega o kit, ele emite a nota é mandada para a FAPESC paga. Para nós isso é uma forma bastante muito interessante, porque evita qualquer contato com dinheiro em espécie. Então, o que nos interessa é o kit propriamente dito, o material para que se possa fazer a dosagem. Nós recebemos aquele material e não se trata com dinheiro em espécie. Essa é uma modalidade que é bastante interessante e que nós, inclusive, gostamos de utilizar. Próximo. Bom, eu aqui, quer dizer, se porventura esse estudo vier a ser desenvolvido, se a autoridade, se o município tiver essa vontade de vir a desenvolver esse estudo,
nós sempre deixamos aqui um nome para esse estudo. O próximo, por favor. Assim como nós fizemos em Brusque. Em Brusque, esse estudo que nós estamos falando, desenvolvendo lá agora, é o estudo BIA. Avaliação brusquense da infância e na adolescência. Só para caracterizar o estudo no município que está sendo feito. Na Guabiruba foi o estudo Águia, avaliação guabirubense na infância e na adolescência. E assim por diante. Próximo. Obviamente que fazer estudo dessa magnitude exige parceiros. A ADR, a Prefeitura, eu coloquei aqui de Tijucas, se porventura vier a ser feito aqui em Tijucas, a Universidade Federal de Santa Catarina, e nós temos também em Brusque a Unifeb, que está contribuindo, é uma parceira também. Assim como nós poderíamos ter novos parceiros aqui em Tijucas, se porventura vier a ser realizado. Próximo. Era o que nós tínhamos para apresentar e eu passei de uma forma um pouco mais rápida, porque eu prefiro ficar no tema, na parte da discussão, que eu acho que é bem mais interessante do que ficarmos aqui num monólogo e os senhores ficarem, às vezes, até não entendendo. Eu me coloco inteiro à disposição dos senhores para tentar responder as perguntas que porventura queiram fazer. Obrigado. Poxa. Convidando o senhor para sentar aqui junto conosco na mesa e deixando já a palavra livre aos vereadores ou alguém da plateia também que queira fazer alguma pergunta. Vereador Éder. Bom, primeiro quero agradecer o doutor em farmácia, Nilton Rossini, e agradecer por ter aceito o convite, né? A gente fica um pouco triste e decepcionado, porque foi feito convite para todos os diretores das escolas municipais, inclusive para a secretária de educação, para as escolas particulares, mas amanhã a gente vai saber o que aconteceu, né? Porque realmente não veio ninguém. Talvez as crianças, os adolescentes, não sejam realmente a preocupação, né, dessas pessoas, que a minha é. Por isso que de antemão eu, sabendo através de um jornalista que o senhor estava fazendo esse trabalho, através da ADR, o convidei, né, nós, na verdade, num requerimento assinado, não assinado, mas votado por todos. E de antemão quero lhe agradecer. Eu quero fazer uma pergunta, doutor. Nessas cidades, porque nós aqui também temos a Univale, né? Não é uma universidade privada, mas a gente tem a Univale, que também poderia, de repente, né, se fazer um contato, talvez, com o prefeito. Eu já conversei por telefone, só que o prefeito hoje é o Ailton Fernandes, e ele está há 30 dias, ele é o vice, assumiu, porque o prefeito está de licença. Então, dia 4 ele já assume, mas por telefone eu já conversei com ele e há interesse. Então, depois é lógico que a gente vai entrar em contato com o senhor e a gente vai conversar. Esses custos que o senhor falou, 2 kits, né? Por exemplo, nas cidades que o senhor fez, por exemplo, Guabiruba, né? Lá vocês conseguiram através da universidade? Não, através do FAPESC. Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de Santa Catarina. Tá. Isso, no caso, o senhor tem mais ou menos noção do valor disso para o município? Não. Para os senhores aqui, algumas coisas eu me antecipei, porque obviamente que nós imaginávamos que essa pergunta iria acontecer. Para o município de Tijucas, ele estaria em torno de R$20 mil para nós fazermos essas pesquisas que nós estamos fazendo nos outros municípios. Inclusive, nesse montante estaria o material de coleta. Nós poderíamos fazer bem tranquilamente com esse montante. O que acontece é que em Brusque, só para ressaltar, nós estamos tentando uma parceria
com uma multinacional em São Paulo, onde no ano passado, num Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, me foi ofertado um kit, um parâmetro, NEFA, ácido graxo não esterificado. É um parâmetro de uma outra variável que a gente pode fazer. E eles gostariam que eu validasse esse kit, validasse esse kit para o Brasil. Com o material que nós estávamos coletando, que seria em Brusque. E na oportunidade, como os senhores sabem, nós estamos num período lá de transição de prefeito. Não foi possível realizar o estudo no ano passado, lá em Brusque, e nós acabamos perdendo essa oportunidade. Mas agora, em contato com esse representante novamente, agora em março, ele pediu novamente o projeto, e ele está tentando viabilizar alguns kits, ou talvez até esses kits que eu iria validar, para que pudesse ser fornecido ou de forma gratuita, ou num preço preço de custo, ou alguma coisa nesse sentido. Nós estamos aguardando a resposta dele e submetemos novamente esse nosso projeto à FAPESC. A FAPESC deve sair agora nos próximos dias. Mas, como nós já tivemos 2 aprovados, eu fico um tanto quanto receoso para que venha a ser aprovado o 3º projeto no mesmo sentido. Acho que fica um pouco difícil, mas não custa tentar. Não havendo essa possibilidade, nós estamos vendo novas parcerias com empresas privadas. Existem alguns contatos e a gente está tentando então viabilizar esses kits. Obviamente que em Brusque os nossos custos serão bem mais elevados. Outra coisa, a questão desses exames, né, da coleta e desses exames, eles não podem ser feitos, por exemplo, no nosso laboratório que temos em Tijucas, por exemplo, aqui na Secretaria de Saúde? Pode, sem dúvida alguma. Não tem problema nenhum que nós façamos lá. Eu não conheço os equipamentos que estão sendo utilizados na rede pública. Até conversando com o vereador Wilson, ele me confidenciou, pelo menos me passou, que aqui existe o laboratório público. Nós em Brusque também temos. Mas em Brusque nós optamos por retirar do laboratório público e levarmos para o laboratório da universidade, até porque lá existe um movimento, uma rotina muito grande, e nós realizarmos mais 1.500, em torno de 1.500 exames num curto espaço de tempo lá dentro, iria acarretar numa sobrecarga dos profissionais e tudo lá dentro que existe. Então nós optamos por fazer, já que existe o equipamento dentro de um laboratório de pesquisa na universidade que está disponível, o que nós optamos? Em fazer com que essas amostras fossem congeladas e depois, então, de tempos em tempos, nós vamos fazer na universidade. Mas, sem dúvida alguma, havendo disponibilidade e os equipamentos sendo possível realizar, não há problema nenhum. Até porque posso garantir, meu vereador, que existe uma coisa chamada no laboratório hoje, que é muito simples de saber se aquele exame está sendo feito de forma correta ou não, que é o controle de qualidade e o padrão. Então, passa-se o padrão, o kit chega, o kit A, começa-se a fazer aquele kit, utiliza-se o calibrador e depois o controle de qualidade. Se ele estiver dentro dos parâmetros que é o preconizado, perfeito. Fazer aqui, ou fazer na universidade, ou fazer em São Paulo, os resultados serão muito próximos. Continua em discussão, com a palavra o vereador Wilson. Eu também queria agradecer a presença do Nilton aqui. É uma pena que se faz convite numa audiência pública que é ao público, não aos vereadores, na realidade. Tem vereadores aqui que estão falando área de saúde, é claro que a gente tem interesse, é óbvio, mas eu acho que o interesse maior seria da comunidade, das escolas, mas enfim, cada audiência pública que se faz, o público sabe reclamar um monte, que não tem isso, que não tem aquilo, encher o saco do vereador, falando chulamente,
mas eles não vêm em nenhuma audiência pública. É meia dúzia que vem para discutir. E se você insiste, é pior ainda. Então não vem. É um assunto bom. Como nós temos no posto de saúde também os kits de hepatite C, hepatite B, AIDS e sífilis. E é muito mais rápido. Você demora 20 minutos para fazer um exame de AIDS e vai para o laboratório e você demora 10, 15, 20 dias para ficar pronto o resultado. É claro que você faz um teste rápido e depois você tem que ter um confirmatório na sorologia. É interessante isso, porque nós temos crianças também obesas aqui no nosso município. Nós temos também crianças hipertensas. Temos crianças também com diabetes, que isso tudo vai causar esse aterosclerose. O nosso município, assim, como todos os outros municípios, tem uma dificuldade. Nós temos o nosso laboratório, mas são toneladas de exames que nós colocamos embaixo da caixa e as pessoas não vão buscar, porque assim, o médico prescreve, elas reclamam que dói aqui, dói lá, dói acolá, como eu disse para ti. E nós temos toneladas de exames para ser jogada fora, mas está lá. Sabe, empilhamos que eles não vão buscar. E eu vejo isso. Às vezes me falam que hoje tu tem uma visão, quando tu está dentro da coisa, tu tem uma visão de que tantas reclamações e tanto dinheiro jogado fora, que poderia ser economizado muito para ser estudado, mas como eu te disse, Nilton, nós temos os postos de saúde empilhados de pessoas e empilhados de pessoas reclamando, empilhado que não tem isso, que não tem aquilo, que não tem aquilo lá. Mas se você for visitar cada casa, cada pessoa, eu já tive, tá? Sou opositor ao prefeito e outros casos também. É muito fácil tu vir para cá, apontar o dedo, reclamar, falar, meter o pau. É uma beleza, é fácil. Como eu achava fácil também, que a fulano falou, achava fácil. Mas eu tenho visitado casas de pessoas que têm reclamado que não tem medicamento, e é uma pena que eu tenho pego toneladas de medicamento para jogar fora. Que eles não devolvem ao posto de saúde para benefício de outra pessoa, é mais fácil deixar ali, acumulado e jogar fora, e depois reclamar. É um estudo bom, Nilton, sabe? Tomara que dê tudo certo, que a gente possa fazer essa parceria, né? Falando com o prefeito. Conheço a psicóloga de Guabiruba, a Cris, acho que é Cris, se eu não me engano. Cris. Né? Conheço a psicóloga, eu e a Cris, a gente já foi a alguns cursos juntos, da DIV, da Divisão de Epidemiologia, sobre AIDS, DSTs, da vida, e olha o que a gente tem falado, olha o que tem se levantado, como eu disse para ti, hoje a facilidade de se lidar com AIDS é muito mais fácil, mas aumentou também o caso, de 18 a 25 anos, de 60 a 75 anos, aumentou, porque hoje eles estão transando, e você pode pegar a pílula do dia seguinte, que eu chamo a pílula do dia seguinte, fazer uma profilaxia de 30 dias, já transei, vou lá, pego o retroviral, tomo e deu. Em 72 horas, é o conto que você tem, mais ou menos 72 horas. Mas eu acho interessante, Nilton, tomara que a gente lute, vamos batalhar bastante. Se depender da Câmara de Vereadores, tu pode ter certeza que a gente vai viabilizar, ver se é viável ou não, tá? E quem sabe não vai dar certo. Continua em discussão. Mais alguma pergunta? O vereador Juarez. Em primeiro lugar, queria parabenizar o doutor pelo estudo. Eu acho que sempre a prevenção é o melhor remédio. E esse estudo previne muitas coisas. A alimentação serve para fazer futuramente base de nutricionista para fazer uma alimentação adequada na rede municipal de ensino e rede privada. Faz com que essas próprias crianças, ao fazer o estudo, levem as ideias para casa e mostrem aos pais a importância da alimentação, do exercício físico no decorrer do dia a dia das crianças. E também o custo disso é muito pequeno, o retorno que isso dará futuramente para a rede municipal de saúde e até mesmo estadual, prevendo que essas pessoas
não tenham no futuro doenças cardíacas, né? Não se tornem adolescentes, jovens e adultos com problemas cardíacos. Então, o estudo em si que o senhor está fazendo e realizando nas cidades, que o senhor já fez e que pretende fazer aqui em Tijucas, de ser dado os parabéns ao senhor e a toda a sua equipe, porque é um estudo que se preocupa com a criança, com o começo, né, com a prevenção, para que ele se não torne um adulto futuramente doente e com a necessidade de usar a rede pública de saúde. E quando chega lá na frente, provavelmente essa recuperação, como o senhor mesmo relatou, é muito difícil. Então, fica aqui meus parabéns ao senhor e a toda a sua equipe pelo estudo e pelo interesse, né? Continua em discussão com a palavra o vereador José Leal. Também quero agradecer a presença do doutor aqui, eu acho muito importante, né? Falou aqui o vereador Juarez, o vereador Tem, o vereador Éder, a gente sabe que isso é cultural, né? A questão da educação, nós, açorianos, temos muita coisa a aprender com os europeus de outras regiões, e a gente sabe, em outros municípios, com uma audiência pública desse nível aqui, estaria a Câmara de Vereadores lotada. Vou dar um exemplo, senhor, fizemos uma reunião ontem e Antônio Carlos falou de um assunto de bacia hidrográfica e tinha 60 pessoas, no mínimo, lá, prestando atenção no nosso assunto. Infelizmente, aqui em Tijucas, tinha uma sessão ontem à noite sobre saneamento básico, uma audiência pública para mostrar o que tem que ser feito para melhorias no município, como está o município, e tinha também 4 pessoas da comunidade. O resto eram pessoas do executivo que vieram nos prestigiar. Mas nós não podemos desistir, nós temos que perseverar. E quero dizer para o senhor que depender da Câmara levar essas informações até o executivo, até o prefeito, até a secretária de Educação, que era para ter a primeira a estar aqui hoje, prestando atenção no que os outros municípios estão fazendo de bem. Os jornais não vêm porque não tem sangue. Se tivesse sangue, os jornais estariam aqui, a gente sabe disso, né? Não tem sangue, não é crime, não é... Então, é uma coisa para o futuro, a gente quer se organizar para o futuro, e a maior... a gente sente-se, né, como da cidade, a gente sente até às vezes vergonha de grandes eventos que a gente faz em Tijucas e não consegue um respaldo da sociedade, a comunidade não participa. Então, mas nós não vamos parar, nós vamos levar as suas palavras para frente e tentar sensibilizar o executivo, porque o legislativo faz o trabalho dele, mas precisamos estar unidos com os 3 poderes para que as coisas realmente venham a acontecer no nosso estado, que é tão famoso, mas tem tanta coisa ainda para ser feita. Então quero deixar aqui o meu agradecimento e com certeza o senhor sempre será bem-vindo aqui na nossa cidade. Muito obrigado. Só posso fazer um comentário? Em relação aos vereadores Éder, Wilson, Juarez e Leal, que fizeram o mesmo comentário em relação à audiência pública e a presença ou não da comunidade como um todo. Eu só gostaria de dizer aos senhores que isso não é surpresa. Nós tivemos a oportunidade de, num município, que eu não vou dizer qual é o município nem o colégio, mas o colégio tinha, me refiro ao colégio, mas são escolas, né? Que tinham, se eu não me engano, eram 700 ou 800 alunos, e nesses 3 municípios nós optamos por fazer censo, não amostragem. Nós demos a liberdade de participar voluntariamente, e se todos os alunos quisessem fazer, nós faríamos de todos. Nesses 3 municípios, Guabiruba, Botuverá e Major. Major e Botuverá já chegamos a 80% e Guabiruba 55%. Mas num desses municípios, quando nós fomos fazer a palestra aos pais, para esclarecer exatamente isso que nós estamos esclarecendo ao senhor e tirar as dúvidas dos pais em saber o que estava sendo feito, dos 700, 800 alunos, tinham 9 pais na palestra. Então isso não nos causa surpresa. E num outro município também em que nós, falha nossa, não realizamos esse comentário, essa conversa com os vereadores para deixá-los a par, nós recebemos perante todos uma bela de uma mensagem dizendo que se nós não tínhamos
se nós não sabíamos que existe Câmara de Vereador no município. Eu disse, eu lamento, eu peço desculpas por eu não ter me lembrado. Mas como eu já tinha conversado e tido o aval da autoridade máxima, que para mim no município é o prefeito, eu achei que desnecessário, mas confesso que realmente peço desculpa que foi falha nossa. E a batida foi enorme. Coincidentemente, nesse município, nesse colégio, tinham 9 pais. Então, as coisas ficam, elas são difíceis realmente, não é fácil. Alguém mais quer se manifestar? O vereador Éder? Em relação às pessoas, a comunidade vinha, eu não estranho, até porque não é uma audiência pública, né? É uma reunião onde a presidente e os diretores aceitaram que a gente tratar só desse assunto. Mas, em relação às diretoras de escola, à secretária da educação, aí não é a comunidade, né? É uma autoridade, a secretária hoje, e é do maior interesse dela, até porque é um trabalho praticamente sem custos. Eu não vejo um custo, 20 mil reais, se for esse o custo hoje, 20 mil reais, para a nossa cidade não é um custo, acho até que é irrisório, é um valor, e tenho certeza absoluta, já conversei com o prefeito, que a gente vai trazer esse projeto para Tijuca, porque nós nos preocupamos com as nossas crianças e com o futuro delas. Se pessoas que ocupam cargos hoje, né, dentro do município, que deveriam ter responsabilidade, né, de vir estar aqui num dia como hoje, o senhor pode ter certeza que amanhã isso vai ser resolvido, né, através de quem realmente tem um interesse, né, que isso realmente vá para frente. Então, só quero dizer para o senhor que a gente agradece muito, e eu vou amanhã mesmo, já vou conversar novamente com o prefeito, dia 4 ele está de volta, e se a gente não conseguir esse recurso através do município, você pode ter certeza que a gente tem onde ir atrás desse recurso, ou que seja de alguma instituição ou de alguma empresa, mas que a gente vai fazer esse projeto de Tijuca, você pode ter certeza que a gente vai fazer. Então, para concluir, eu também quero dizer para o senhor e para os nossos colegas que é importante esse projeto, até porque as nossas crianças hoje é uma outra realidade daquela que a gente se criava, né? Onde poderia jogar bola, brincar de pega-pega no meio da rua, e hoje essa realidade não é mais nossa daqui. A gente quase não consegue mais ter as nossas crianças na rua por conta de tanta coisa, né? Droga, vários fatores que façam com que mais e mais os pais deixam as crianças dentro de casa. Antigamente nós tínhamos o quintal aberto, tínhamos mais espaço de terreno para brincar. Hoje, apartamento é outra realidade, kitnet, pouco espaço por ter mais família. Então, vários fatores, e a gente está vendo cada vez mais as nossas crianças não brincam, celular hoje, a brincadeira das crianças é celular, televisão, salgadinhos, né, refrigerante e balas. Então, assim, é uma outra realidade bem diferente, e penso que é super importante, e a escola tem que estar focada, ter um outro olhar, até porque nós temos também pais que muitas vezes passam o dia inteiro fora de casa, não conseguem nem ver a realidade dos filhos, o que eles estão fazendo, o que eles estão comendo, de que formas estão. Por outro lado, tudo isso vai acarretar mesmo em doenças, e muito mais cedo essas crianças, além das doenças, né, que vão somando, nós temos aí outros problemas que o município, por sua vez, o Poder Executivo, teria que estar focado um trabalho mais na prevenção de vários fatores que aqui eu não vou colocar, mas que teria que ter um olhar mais direcionado para essa juventude, para essas crianças que estão aí
nas nossas escolas e que tanto carece nessa etapa da vida de que os adultos olhem por ela, porque daqui um pouco elas conseguem se manter, mas nesse momento não. Então, são situações assim que a gente vê, e a gente até hoje, quero dizer, vereador Éder, que eu fiquei também muito decepcionada em saber que a gente teve a preocupação de encaminhar um convite, de mandar, entregar em mãos para que essa reunião acontecesse, e, no entanto, foi boicotado, parece até, né? Eu posso até dizer isso, e fico assim muito triste com essa situação. Mas faz parte, esperamos que as coisas possam acontecer, e se depender da gente, vai acontecer, e a gente só tem a agradecer a presença do senhor de ter se deslocado de Brusque e vir a ter aqui, mas para nós também foi de grande valia. Aqueles que não vieram, com certeza, perderam. Sei que quem está na área da saúde no dia a dia até tem esses conhecimentos, mas não é o meu caso, que eu não faço parte da área da saúde, né? Estou lá quando preciso para alguém ou para minha família, mas não é do dia a dia essa situação de ver, né, uns índices assim tão altos. A gente só olha e vê, mas a gente não sabe nem isso em quantitativo, como o senhor explicou, a gente não consegue mencionar. Mas muito obrigada pela presença, e a gente espera, né, que a secretária de Educação, e tenho certeza de que o prefeito Valério, que é uma pessoa sensível, com certeza vai fazer o maior esforço para que as nossas crianças possam desfrutar, né, desse projeto aí que é bom. Então, assim, não tendo mais nada a tratar, encaminha a Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei número 03/2016 para análise e deliberação, e declara encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia 2 de maio, a hora regimental. Está encerrada a sessão. Boa noite.